Nós costumamos nos preocupar com o aquecimento global, desmatamento, asteroides, terremotos, vulcões e até tsunamis. E sim, devemos nos preocupar com isso, pois esses acontecimentos podem nos trazer diversos problemas. Contudo, costumamos esquecer da estrela mais próxima do nosso planeta, que pode nos fazer regredir tipo uns 200 anos, ou mesmo causar uma catástrofe global. E esse perigo é constante nas tempestades solares, as quais acontecem diariamente no nosso Sol. Mas será que realmente corremos perigo? E o que são e como se formam essas tempestades? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais como ocorre uma tempestade solar, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade solar. Ele aquece os nossos dias e dá energia ao nosso planeta. Nosso Sol é a estrela mais próxima da Terra e é por causa dele que o nosso planeta tem a água em forma líquida, faz nossas plantas crescerem e também podemos captar energia elétrica de seu brilho. Mas ele também pode ser perigoso para o nosso planeta, pois diversas explosões acontecem em sua superfície e essas explosões podem acabar com tudo por aqui. Assim, uma explosão na superfície do Sol é chamada de tempestade solar ou tempestade geomagnética, que na verdade são explosões de partículas eletricamente carregadas e superaquecidas da superfície do Sol. Essa explosão é chamada de erupção solar. E são as atividades que ocorrem no núcleo do Sol que provocam uma produção muito grande de energia por meio de reação de fusão nuclear. Nesse processo, liberam-se prótons e elétrons, que são atraídos e acumulados no campo magnético da nossa estrela. Assim, a grande concentração dessas partículas causam explosões, que podem atingir diversos corpos celestes. Essas tempestades acontecem com mais frequência em um período conhecido como máximo solar, o que acontece a cada 11 anos. É agora que a porca torce o rabo. Isso porque as consequências das tempestades solares podem ser desastrosas, podendo queimar e destruir satélites, causar interferência nos serviços de telecomunicação, queda de energia elétrica e danificar objetos eletroeletrônicos. Para se ter uma ideia, em 1989, uma dessas tempestades causou um apagão no Canadá, deixando milhares de pessoas sem eletricidade durante horas, além de deixar fora do ar o sistema de radiocomunicação do país. E de acordo com cientistas, os efeitos desses fenômenos hoje seriam algo sem precedentes, em razão da nossa dependência de equipamentos eletrônicos e elétricos, como satélites, celulares, aparelhos de televisão e até carros e trens. Além disso, várias cidades ficariam sem energia, provocando prejuízos bilionários. E para piorar, as partículas liberadas pelas tempestades solares podem ser tão prejudiciais aos seres humanos quanto a radiação de uma explosão nuclear, o que pode causar dano aos cromossomos humanos ou câncer. Claro que existem diversos sistemas de monitoramento, como o satélite SOHO, para tentar captar uma tempestade solar mais nociva, pois é impossível prever quando vão acontecer e para qual direção essas ejeções geomagnéticas vão viajar. Contudo, quando são detectadas tais tempestades, algumas medidas são tomadas, que vão desde um aviso global até o desligamento e mudança de rota de satélites geoestacionários. Assim, um aviso antecipado permite que as distribuidoras de energia evitem danos às suas redes e que satélites, naves espaciais e astronautas possam ser protegidos. Claro que nem tudo é trevas, já que são essas tempestades que proporcionam espetáculos maravilhosos como as auroras boreais. E para finalizar, existe uma medição para esses eventos, que vão da classe C, que são as mais inofensivas e comuns, passando pela M, que acontece com menos frequência, e as de classe X, que são as mais perigosas. E você, o que acha disso? Gostou do vídeo?
Já havia ouvido falar nessas tempestades? Você sabia que uma dessas tempestades de classe X atingiu a Terra em 1859, causando descargas elétricas em postes de energia e telégrafos da época? Bom, não esquece o like e já deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!